Estamos aqui gravando. Vamos lá, vamos lá. Olá, estou aqui com a Vanessa Morandi hoje. A gente vai falar sobre a constelação familiar e a nossa construção da identidade, né? Que a gente tinha conversado um pouquinho antes, mas tem muita gente que não sabe o que é constelação familiar, né? Eu falei, estava até relembrando aqui com a Van que caí de paraquedas, não sabia que existia a constelação. E aí a gente vira elenco fixo, né, Van? Depois que É, não, eu Depois que falo, eu brinco, conhece. né, nos grupos, né, que a gente estava fazendo antes da quarentena, mas a gente estava falando, eu sempre falo que a Bárbara, ela era ativo fixo dos meus grupos. Ela e uma galerinha que sempre ia e tal. E acho que todo começo, né, Bá, começa assim, sem a gente saber exatamente o que está acontecendo, não é? A gente vai descobrindo e sentindo, né? E esse projeto é bem assim também, né? O Corpo Contente veio, aí eu já tinha umas ideias, e é para ser um papo fluido sobre algo que as pessoas não conheçam, ou conheçam e queiram saber um pouquinho mais, né? Para provocar, para te instigar a querer saber sobre um assunto, para ver se você se identifica, talvez seja algo que você precise fazer e você nem sabia que existia, né? Então é esse o caminho. Vamos começar? Fala um pouquinho sobre você, como há quanto tempo que você é constelador, agora você dá o curso também, né? Conta como que Sim. deu essa terapia, podemos chamar. Gente, olha, eu acho que faz assim, eu acho que a constelação foi uma grande descoberta, na verdade, num momento extremamente delicado da minha vida. Eu tive uma doença, tive um câncer, e aí eu buscando compreender o porquê daquele meu momento, eu acabei conhecendo a constelação através de uma amiga da minha mãe, e fui fazer a minha primeira constelação quando eu tive o câncer e foi amor à primeira vista. Assim. E acho que nunca mais eu parei, sabe? Através da constelação vieram muitas coisas, acionaram e eu comecei a acessar muitas coisas internas, numa busca de um autoconhecimento muito mais profundo, para eu entender o propósito, os motivos pelos quais eu estava aqui nesse planeta, o que eu estava fazendo, qual que era a minha missão, que eu tinha vindo fazer e o que fazia sentido eu fazer, né? Porque às vezes a gente faz ou por obrigação ou por necessidade, mas a gente não encontra uma lógica, não é nem uma lógica racional, mas é uma lógica emocional, né? A gente não encontra uma base e vai trazendo um grande vazio, né, Bá? Eu acho que é bem isso que acontece. Quando eu conheci a constelação, então, eu comecei a participar de grupos, a ir em todas as constelações, e aí eu acabei fazendo curso e me tornei facilitadora em constelação. E quando eu fui fazer o curso, eu fui fazer o Theta Healing também, que é uma outra técnica, né, bem interessante. Sim, a gente falei com E a Su sobre Theta Healing. Já é tem. maravilhoso, a Su maravilhosa. E aí o Theta Healing que me levou à afirmação de que aquele era o meu caminho também para trabalhar com isso. E aí, durante o Theta Healing, eu comecei, então, a ir buscar o curso, e aí foi Theta Healing com constelação, tudo junto no mesmo ano. Isso faz 4 anos já, e eu comecei a me formar, eu me formei e comecei a atender, e aí começou um grande amor, né? Um grande amor, uma grande realização. E graças a Deus estou aqui, não parei mais. Fui começar a ministrar o curso de formação, porque eu acho que a constelação é uma ferramenta que, independente de você trabalhar ou não com ela, ela é uma ferramenta maravilhosa para a gente se entender, né? E, Bah, você pode falar também, né? Que a gente já constelou, né? Sim, não é muito legal. Você já chegou na palavra mágica aqui, que é o autoconhecimento, né? Por Que é todo tudo, né?
os assuntos que a gente andou, a gente chega nessa palavra. E nada mais é do que a gente parar e olhar para si, né? Olhar para você mesmo e tentar se entender, tentar se equilibrar. E você tem que conhecer. Então, você tem que conhecer a anatomia do seu corpo, você tem que conhecer os seus sentimentos, você tem que conhecer a sua família, você tem que conhecer o que te formou, né? Então, acho que Exatamente. é o principal Ah, para qualquer eu coisa. acho assim, sabe? Eu acho que o autoconhecimento, ele é muito difícil da gente aceitar num primeiro momento. Por quê? Porque dói, né? A grande maioria das nossas questões internas, a gente muitas vezes são secundárias, né? A gente vai deixando para um outro momento, mesmo que a gente sinta que algo incomoda ou que algo não está bom, que algo não está legal, mesmo que a gente tenha a sensação, mas a gente não tem às vezes a força e nem a vontade, que eu acho que é o grande segredo, acho que é a grande virada, é o querer, né? A gente não tem o querer, a gente não deseja buscar, aprofundar, porque a vida fica muito no automático, né? E aí a gente esquece de ligar o botãozinho todo dia, né? Para a gente realmente fazer um scan na gente, saber e se conhecer, saber identificar as nossas emoções, as nossas sensações, os nossos padrões positivos, os nossos padrões negativos, né? E isso é um trabalho de construção de nós mesmos eterno, né? A gente está aqui nessa condição de aprendiz. Então, a gente tem que vivenciar esse aprendizado. E é todo dia, a todo momento. Se a gente se conhece melhor e vai se permitindo isso, esse valor, né, atribuir os nossos valores, essas identificações, o caminho fica muito mais fácil, né? Então, a gente acaba tendo mais facilidade, tanto em identificar, como em caminhar, como em encarar os desafios e também as oportunidades, né? A gente fica mais desperto, né, Bá? Com certeza, a gente fica mais aberto, né, a tudo que possa aparecer, né? É muito legal. E, lembrei que eu ia falar. Outra coisa que você disse agora sobre a vontade, né? A gente tem que ter essa vontade de mudar, de descobrir, de acontecer. E foi uma coisa que a gente teve na conversa que eu tive com a Mari, que foi sobre emagrecer, engordar e atividade física. E ela passou por um processo de engordar e ela percebeu. Só que aí ela teve essa fase do deixar como tá. Já tá assim mesmo, né? Exato, que é o que a gente faz, né? E aí ela teve um momento de o start da vontade, né? De entender que era por ela, né? Que não era por alguém dizer que ela estava gorda, por qualquer coisa. É quando a gente tem essa vontade, a gente descobre o sentido, né? É uma vontade genuína, assim, né? Exatamente. Falar para você, né? Você tem que. Eu acho que assim, sobre o querer, sobre o ter vontade, muitas vezes, muitas pessoas, elas começam pela dor, né? Então, o que não precisa, né, na verdade. Mas é o que a gente costuma, é a grande regra geral, né? Vamos dizer assim, a grande maioria começa quando alguma coisa chegou no limite ali, naquele limite que você fala assim, bom, agora não dá mais para eu disfarçar, para dizer, já que está assim, eu vou deixar assim mesmo. Você chega num ponto limite. E esse ponto limite é o querer, né? O que faz você ir buscar, porque a gente tem internamente uma grande vontade de viver. Então, a gente tem uma força, a nossa força de sobrevivência, ela é muito grande e é muito da nossa natureza humana, né?
a força da sobrevivência. Então, se você está passando fome, você vai arrumar um jeito de você se alimentar. Se você está passando sede, você vai arrumar um jeito de se hidratar. E tudo isso vem desse instinto que a gente tem. Mas a gente não precisa chegar nos extremos, né? No instinto, nessa coisa de sobrevivência. O autoconhecimento ele está um passo além da sobrevivência. Você já passou desse nível da sobrevivência e agora você deu um passinho, você evoluiu um pouquinho mais, né, naquela pirâmide de vida que a gente tem. Sim. E aí você começa a buscar outros valores, que são os valores emocionais, que são os valores espirituais, que são os valores corporais, né? Porque o corpo, a sobrevivência não é só corpo, né? Ela é instintiva, ela é muito basal, né? É muito isso. Você tocou num ponto que eu sempre tenho uma amiga que a gente conversa, às vezes, né? Dá umas conversas, aquelas conversas que a gente viaja. Deliciosas, né? Que a gente adora. Com a Marina. E aí a gente tem um dia que a gente conversou que, poxa, quem tá passando fome não vai querer saber de autoconhecimento, quer comer, né? Então, acho que isso é muito importante de pensar. A gente tem as necessidades básicas, então, quem não tem o básico não vai querer estudar política. Ele está se lascando, né? Então, Tem uma coisa muito interessante disso que você está colocando, que eu acho importante a gente colocar. Porque, assim, a gente fica tão na energia da sobrevivência, a gente fica tão na base da pirâmide, que quando a gente passa esse nível, porque, por exemplo, a gente está aqui, está conversando, estou aqui com a minha aguinha, a gente está alimentada e tal. Então, se você for olhar, as necessidades básicas da gente, elas estão supridas. A gente está no ambiente, moramos numa casa, temos nossa comida, né? Nós temos as necessidades estão sendo atendidas. Quando a gente passa esse nível, que aí a gente começa a buscar um pouquinho mais, algo um pouco mais profundo, que tenha muito mais sentido, a gente ainda tem a mentalidade da sobrevivência. Então, quando a gente vai, por exemplo, fazer um tratamento, seja ele qual for, né? Sei lá, vou no cabeleireiro, sei lá, eu estou cuidando da minha estima, né? Eu vou fazer um tratamento corporal, estou cuidando da minha estima. Eu vou fazer uma terapia, vou fazer uma constelação, vou fazer um Theta Healing, vou fazer um reiki. Eu estou cuidando também da minha energia, da minha espiritualidade, das minhas emoções. Só que quando a gente vai fazer isso, a gente fala, eu não vou gastar dinheiro. Vou gastar dinheiro com isso? Não, agora não dá. Agora eu não vou fazer. Porque, é muito dinheiro, eu preciso comer. Eu preciso pagar conta. Então, a nossa mentalidade, ela ainda fica lá na base. E é isso que fica nos prendendo à dor. É isso que vai trazer a dor. Porque chega uma hora que nós já estamos no outro nível lá da pirâmide, não estamos no nível já de alma, de espírito, mas nós estamos com a mentalidade ainda da sobrevivência. E aí arrebenta, né? O ser humano arrebenta. E aí ele vai por necessidade também, porque nós somos essa pirâmide, né? De sobrevivência, de energia, de espírito, de intelectualidade e tudo mais. Chega uma hora que ele arrebenta, ele não se sustenta. E aí é a hora que a gente então se rende e fala assim, putz, não, agora eu vou buscar ajuda. Agora eu realmente sei que tem algo errado, que eu preciso ir buscar e que não é só o nível de sobrevivência. Sim. E aí você começa a buscar o autoconhecimento, né? Nossa, é isso, muito, muito legal essa nossa viajadinha aqui, porque é esclarecedor, né? E até na conversa com a sua, a gente falou um pouco sobre isso, né? Sobre as crenças e sobre a abundância, né? Muita. A abundância é uma coisa muito abundante, ela existe, né? Ela está aí e não se trata só de dinheiro, né? Não, e a gente só Metade de outra coloca as coisa. coisas no material, né?
E, na verdade, essa energia que a gente tem dentro da gente, que é o que a gente trabalha muito no Theta, na constelação também, né? Ela é abundante e infinita, porque nós somos essa energia infinita. A carne, ela morre, ok, porque parou, não funciona mais. Mas o espírito, né, a nossa alma, não. Ela é uma existência contínua de evolução. Por isso que nós aprendemos e aprendemos e aprendemos e aprendemos. Então, se autoconhecer facilita muito esse caminho e esses acessos que a gente precisa para cumprir esses níveis de evolução. Então, a gente não vai precisar mais voltar tão nua e crua e tão primata, né? A gente pode já chegar num corpinho mais legal, né? Com uma cara mais não tão de macaco. Então, a gente vai aprimorando, né? Porque a gente era um primata, veio ali da era do macaco, veio e foi indo, e foi evoluindo, e foi evoluindo, e foi evoluindo, até a gente chegar onde a gente está. Isso acontece também no nosso espírito, né? Também na nossa alma. Entende? Sim, é muito maravilhoso legal. estar aqui, né? Nesse corpo, nessa energia, nessa existência, nesse aprendizado. E, uma coisa que eu acho muito legal, e aí entrando já um pouquinho na constelação, para a gente fazer um link aí da constelação. Sim. A constelação, ela traz muito a consciência dessa evolução, né? Então, se você me permite, eu posso explicar um pouquinho agora a constelação? Sim, é isso que eu ia falar. Aproveitar tudo isso, né, que a gente falou de evoluir, então, do ser infinito. Exato. É isso. Fala o que é, né? O que é a constelação familiar e vem linkando com o que a gente falou. Isso. A constelação, ela é uma terapia breve, né? Que ela vai trabalhar o indivíduo e todos os relacionamentos dele. Todas as relações humanas que ele tem, e não humanas também, né? Energéticas, espirituais, emocionais. Ele vai trabalhar os relacionamentos. E essa técnica, né, a esses relacionamentos, a gente chama de sistemas. Por isso que a gente chama a constelação de constelação sistêmica familiar. Mas a gente tem que lembrar que nós todos somos sistemas, né? Então, eu individualmente sou um sistema que moro com uma família, que tem uma família, vim de uma família que é um sistema, que mora numa cidade, que é um sistema, que mora num planeta, que é um sistema, que se interliga com vários outros sistemas. Então, a gente tem que lembrar que sistemas são relações, né? E a gente, na constelação, por que a gente chama de sistêmica familiar? Porque a família, ela é um dos principais sistemas dos quais a gente vive, porque a gente nasce dessa família, a gente é criado nessa família, a gente se desenvolve nessa família. Então, a gente traz as crenças, os padrões, os valores, a cultura dessa família, né? E é por isso que é por isso que a gente chama de sistêmica familiar, né? E a constelação, ela foi descoberta por um alemão que percebeu que existem nas relações 3 leis que atuam nesses relacionamentos, assim como qualquer outra lei natural. Então, ele percebeu que existem leis naturais, além da lei da gravidade e as outras leis, que vão atuar nessas relações. E como que são essas leis, né? Quais são essas leis? Então, é a lei do pertencimento, que vai dizer o seguinte: todos num sistema têm direito a pertencer. Então, vamos imaginar essa explicação abaixo, que já sabe, do começo ao final, do final para o começo, de frente para trás. Sim, adoro. E vira e mexe, quando eu vou explicar para alguém, falta uma lei que eu esqueço. É muito acho que é do equilíbrio que eu esqueço. Olha lá, ó o sinal, ó o sinal. E a lei do pertencimento, ela vai falar: todos num sistema têm direito a pertencer.
Que significa isso? Significa que vamos imaginar que aqui está a minha família, por exemplo, né? Então tem lá meu pai, minha mãe, eu, meu irmão, minha irmã. Vamos imaginar que eu seja esse quarto membro aqui, né? Esse membro aqui. Vamos imaginar isso. Se por alguma razão alguém tirar o meu direito de pertencer, vou fazer no dedão que é mais fácil. Seja por me julgar, seja porque eu não segui um padrão naquela família, seja por discordâncias tanto morais quanto emocionais, quanto físicas, né? Então, vícios de qualquer natureza são formas de exclusão, abortos, independente deles serem provocados ou naturais, é uma exclusão daquele sistema. Enfim, eu tiro aquele membro do meu sistema. Quando eu faço isso, Tirou um dedo da mão, porque vai ser. tirei um dedo da mão. Quando eu tiro esse dedo da mão, olha, a minha mão está completa? Não está. Está faltando um membro. Este membro, ele vai buscar em uma geração posterior alguém que repita o mesmo comportamento que ele teve e que foi o motivo da exclusão. Então, ele, por exemplo, se eu fui uma pessoa com alguma... Antigamente tinha muito isso, né, Bá? A gente teve muitos excluídos no nosso planeta Terra, né? E no nosso mundo, né? Então, os índios, né? Os negros, os homossexuais, muitas exclusões, né? A gente, são várias formas, gente, da gente excluir. O julgamento, ele é uma forma de exclusão muito sutil, né? Porque ele secciona pessoas, né? Então, se eu não concordo com o rosa, eu não posso ser o amarelo. Se eu não concordo com o azul, eu não posso ser o cinza. E assim, as pessoas vão se seccionando, né? E é uma forma de exclusão. Quando acontece essa exclusão, aquele que foi excluído, ele faz parte do sistema e ele fica buscando, então, a repetição daquele comportamento até que tenha alguém no sistema que vá olhar para ele e dar o lugar dele. Ah, Vanessa, precisa amar? Eu não gosto da minha mãe, não gosto do meu pai, não gosto da minha irmã, não gosto da minha tia. Não precisa amar. Trata-se apenas de dar o lugar a ele. Olha, essa é o pai, esse é o pai que você tem, essa é a irmã que você tem, esse é o tio que você tem, e ele existe, ele pertence. Não adianta você querer ficar tirando ele da Fingindo jogada, que não tem, né? Tem que né? Escondendo ele. reconhecer. Não, exatamente, simplesmente dê aquele lugar. E isso já vai fazer com que flua a energia da lei do equilíbrio, da lei do pertencimento nesse sistema. A outra lei é a lei da ordem. E a lei da ordem, ela vai dizer o seguinte: quem veio antes, quem veio depois, veio depois. E aí, o que acontece? Parece que é simples, parece que é fácil, mas a gente sabe que não é, né, Bá? Óbvio, parece óbvio, né, Ivan? E o que acontece? Ela vai falar da hierarquia familiar. Então, vamos imaginar que existe aqui todos os membros. Então, teve o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Essa é a ordem familiar. Se eu, né, vamos supor que eu sou essa filha aqui, se eu, por alguma razão, eu quero ocupar o lugar desse membro que veio antes de mim, de novo, a minha mão está completa? Não está. Prende aqui, amarra, né? Por quê? Porque eu estou querendo ocupar o lugar do outro. Então, isso pode acontecer tanto de cima para baixo, como de baixo para cima. Então, eu posso querer ocupar o lugar dos meus pais, posso querer ocupar o lugar das minhas filhas, mas o meu lugar é este aqui. Então, eu falo, né? Tem lá minha bisavó, minha avó, minha mãe, eu, minhas filhas. A gente tem uma plataforma, a gente tem um degrau nessa escadinha. Se eu quiser, por alguma razão, julgando a minha mãe, eu quiser ocupar o lugar dela, por exemplo, a minha plataforma aqui fica vazio, né? O meu degrauzinho aqui fica vazio.
E aí, quem é a mãe das minhas filhas, né? Quem eu sou da minha mãe, né? Eu me torno a mãe da minha mãe, a filha da minha avó e a avó das minhas filhas. Então, a gente causa aquilo que o Hellinger, que é o descobridor, né, da técnica, que o Hellinger chama de emaranhado. Fica tudo emaranhado, né? E a mesma coisa acontece se eu excluir. Vai causar um emaranhado. Por quê? Porque esse membro vai ficar querendo o lugar dele. E, por fim, a lei do equilíbrio, que é aquela que a Bá esquece, que fala do dar e o receber, que é a troca, né, Bá? São as relações de troca. E nessas relações de troca, tem que haver um equilíbrio. Então, eu recebo um pouquinho, depois eu dou um pouquinho, daí eu recebo um pouquinho, eu dou um pouquinho. Eu tenho que ter um equilíbrio. Se em qualquer relação, né? Isso vale para os amigos, relações de trabalho, para relações afetivas. Se um dá mais e o outro só recebe, e aquele vai dando, o outro vai recebendo, vai dando, recebendo, a corda estoura. E por que que estoura? Porque aquele que deu muito se sente credor. Então, ele começa a exigir muito mais. Aquele que recebeu muito se sente devedor e começa a se sentir diminuído, humilhado. Ele fala: eu não sou capaz de dar aquilo que você precisa, né? Então, a corda arrebenta. Eu falo que a lei do equilíbrio, ela é a lei que está todos os dias na nossa vida, né? Porque todos os dias a gente está trocando alguma coisa com alguém. Então, se numa amizade você dá muito mais e não recebe nada, aquela amizade não se sustenta. Se numa relação afetiva o homem dá mais e a mulher dá menos, não se sustenta. Ou vice-versa, também não se sustenta. E aí vai acontecer o emaranhado. E como que a constelação, então, vai funcionar? O que essas leis têm a ver É com a isso, né? constelação? Como que resolve, né? Parece muito lindo. Aprendi já 3 leis, né? A lei do pertencimento, da ordem e do equilíbrio, né? Isso. E aí, para a constelação, o que é você estar saudável, né? Uma pessoa que tá bem. É, nunca vai ser fácil, Então, né? Mas é possível ter esse equilíbrio, essas leis em equilíbrio? e por que que é importante? Bah, por que que é legal a gente saber essas leis? Porque vai trazer a consciência. Então, lembra que eu falei da lei da gravidade? Então, Uhum. vamos imaginar que uma criança que não conhece a lei da gravidade, ela queira pular ali um murinho para se aventurar. Ela vai se esborrachar no chão. Ah, mas puxa, ela não sabe a lei da gravidade. Sim, mas foi a lei da gravidade que atuou naquela criança, naquela ação, naquela escolha e que fez com que ela se machucasse. A mesma coisa acontece com as leis sistêmicas. Elas estão lá, elas atuam naquelas relações, naquele sistema, naquela família, e a gente não tem consciência. Quando a criança caiu e se machucou, ela descobriu que existe a lei da gravidade que atua nela. E aí, o que ela faz? Ela vai pular novamente? Não. Ela vai fazer novas escolhas. Ela vai pegar uma escada, ela vai pegar uma rampinha, ou ela não vai pular simplesmente. E é isso que a constelação faz. Quando a gente toma consciência do que essa lei está atuando, aonde ela está atuando na minha vida, aonde que está acontecendo o emaranhado na minha vida, eu tomando a consciência, eu incluo as pessoas que foram excluídas do meu sistema, eu trago a ordem novamente nesse sistema, então cada um ocupa o seu lugar e é no nosso lugar que a gente tem a força. E a gente começa a se relacionar com as pessoas em igualdade, em equilíbrio. E isso, trazendo essa consciência, as nossas escolhas, elas vão ser muito melhores, né? Porque vão nos trazer mais sabedoria para escolher. Isso perpassa pelo autoconhecimento e por tudo isso que a gente está falando, né?
Sim, é isso, né? Trazer luz, né? Porque as coisas existem Isso, e estão aí, acontecendo, né? E a exatamente. gente não veja, né? A gente fica muito. A gente, ser humano, quer ver, quer provar, quer pegar, quer falar, tá, É, São cadê? Tomé, né? Eu tenho que ver para crer, né? Mas você sabe, Bá, que é uma coisa assim, até você tinha falado da abundância, né? Que a gente, puxa, a gente fica tão na escassez, a gente fica tão na escassez. Quando a gente começa a perceber que existe uma galerona lá atrás de nós, que vieram antes de nós, que passaram por várias histórias de abundância, de escassez, de guerra, de mortes, de abusos, tantas histórias que a gente já viu, você já participou lá dos grupos e a gente já Sim, viveu tantas histórias, né? De tanta coisa que foi vivida pelos nossos ancestrais. Nós carregamos isso, não é só na nossa genética, gente, é no nosso campo energético também. Então, quando a gente constela, a gente acessa essa repetição. Ah, a gente tem uma vida de escassez, né? Tem pessoas que têm, por exemplo, comem muito e falam, ah, eu não sei o que acontece comigo, o que eu como. Essa pessoa que às vezes está tendo um distúrbio alimentar ou um transtorno alimentar, ela está comendo por todos aqueles que passaram fome. Ela está comendo por todos aqueles que não foram vistos na família. Então, a gente vai desenvolvendo coisas sem ter essa consciência, sem ter essa clareza. E aí, quando a gente começa a tomar consciência, a gente está mudando aquele nível da sobrevivência e indo para o nosso caminho da evolução. Então, a constelação, ela contribui muito, mas muito para isso. E é um exercício diário, gente. Não pensa que, ah, não, agora eu descobri, constelei, minha vida está resolvida, agora eu não tenho que fazer resolver mais nada. tudo. É muito pelo contrário, né? É quando a gente toma consciência que a gente começa a ter que fazer de acordo com aquilo que a gente sabe que vai ser a melhor escolha para nós, Não né? tem mais E a gente, desculpa, né? Não tem a desculpa do, ah, mas eu não sabia. exato. E aí todo mundo fala assim, uma coisa que eu acho muito interessante, Bah, eu mesma, quando eu conheci a constelação, eu falava assim, mas não é justo, eu não sabia disso. Aí é que tá. Sabia sim, porque a gente tem uma coisa que a gente, né, que chama-se autorresponsabilidade. Quem é responsável pelas suas próprias escolhas, né? É você, ou você vai deixar o piloto do avião ou você vai ser o piloto da sua vida, né? É você que vai escrever a tua história ou você vai permitir que os outros fiquem contando ela, né? Exato. Então, é a gente olhar e compreender num lugar de consciência que a gente fez aquela escolha, o porquê que a gente fez aquela escolha, o porquê que a gente faz aquela escolha e a gente se libertar, a gente começar a mudar o nosso comportamento, muda a lente, sabe? E a gente começa a olhar de um outro lugar. Então, não mais de vítima, né? Esse negócio de vitimização, de ai, tadinha de mim, mas eu não sabia, veja bem. E a gente não. A gente sabe que o nosso lugar é ser a quarta filha, que a gente tem um tio lá que de repente a gente não gosta, ou ninguém da família gosta, mas ele tem um lugar, né? A gente sabe que às vezes tem relação que fala assim, ai, não, esse namorado é muito folgado, ele que faça as coisas por mim. Não, é a troca, não é que você tem que fazer tudo para exigir tudo, não, é à medida que você recebe, você vai lá, ó, um pouquinho, a gente fala de compensação positiva na constelação. Então, eu tô aqui, eu dei alguma coisa, alguém ganhou alguma coisa, ó, subiu um degrauzinho. Aí, lá, essa pessoa aqui vai lá e vai querer me dar mais um pouquinho. Aí eu recebo. Aí a gente vai numa compensação positiva. Mas o que que a gente costuma? Compensação negativa. Ah, ele mentiu. Eu vou lá e minto mais. Aí eu vou trair. Ah, ele traiu, eu vou lá e traio também. Mas aí eu não traio mais com, eu traio um monte. Aí eu começo a difamar. Daí eu começo. E aí a gente fica
numa compensação negativa. Então, a gente tem que estar sempre numa compensação positiva. Essas escolhas, gente, essa responsabilidade de escolher, ela sempre vai existir, independente de você ter a consciência ou não. Mas quando você tem a consciência, é muito mais fácil, Sim, né? com certeza. Acelera o caminho, né? E é muito, muito legal que os assuntos todos se interligam, né? Ontem, a ordem não foi, né, que eu falo ontem, hoje, amanhã, mas ontem eu A conversei gente já com. nem sabe mais que dia que tá, né, Bá? É, também tem essa. Estava conversando com a Inari, que é nutricionista, e eu falei um pouco até disso, né? Porque às vezes a gente tem existem compulsões alimentares Muito. e essa questão da fartura, né? De não pode deixar a comida na mesa, de tem que ter muita comida, né? Não é por você, né? Você faz isso sem saber, né? Que Sem saber. vem de outras gerações, de outras histórias, né? De muitas histórias, né? Porque nós somos o quê? O que nós somos? Nós somos o resultado de todas essas histórias. Sim. Então, não é só a minha história, né? Ah, não são lá os meus 50 anos de vida. Não, são os meus 50 e mais os milhões de anos da galera que veio antes de mim e que, como resultado, eu estou aqui, né? Então, se eu estou aqui é porque muitas pessoas se encontraram, se desencontraram, se amaram, não se amaram, se odiaram, e tudo isso está na minha energia, está no meu campo. Então, E vamos falar. Pode concluir, Ivan. quando a gente começa a se conhecer, quando a gente começa a tomar essa consciência, o acesso disso fica muito mais fácil para a gente se liberar disso também, Com certeza. né? E vamos falar um pouco de como é, né? Essa terapia breve de relação, como que funciona e o que é esse campo. Vocês podem me explicar 1 milhão de vezes, mas esse campo é um negócio maluco. Eu acho maluco e é incrível, porque você sente a coisa acontecer, né? Explica um pouquinho para gente. Então, quando a pessoa traz, né, então, uma questão, e a gente vai olhar para essa questão através dessas leis, né? Então, a gente começa colocando a pessoa e a questão em um campo que a gente fala. Que campo é esse? É um campo energético, né? É um campo quântico. O que é um campo quântico? Ele não tem data, não tem começo, não tem meio, não tem fim, não tem passado, não tem presente. Você simplesmente acessa aquela informação. Ela está lá, registrada em si. Então, é como se a gente entrasse dentro do nosso coração, né, do nosso campo energético, espiritual, e a gente buscasse essa informação, pegasse esse fiozinho e fosse puxando essa informação dos nossos ancestrais, né? E aí começam a abrir, então, as histórias, esse monte de história. E a gente começa a perceber que existem identificações de pessoas, dos meus antepassados, por conta dos comportamentos dos representantes. Então, a gente vai pegar uma pessoa para representar a questão e uma pessoa para representar quem veio constelar. E aí a gente solta o campo. E aí a Bá pode falar com toda a propriedade também que aquela pessoa que representou aquela questão, ela começa a ter as sensações no corpo dela. Por quê? Porque nós estamos acessando esse fiozinho. Então, aquilo que a minha avó sentiu, aquele representante da minha avó vai sentir. Aquilo que a minha mãe sente, aquele representante vai sentir, porque a gente está acessando esse campo. E é nesse campo que a gente faz a cura, que a gente, né? Eu falo que eu sou só ferramenta mesmo. Não faço nada, gente. Eu sou só Nada, a coisa se mexe sozinha. sozinha, não preciso, não é bar, não preciso fazer nada, a coisa vai, a gente acessa essa energia, então vem à luz tudo aquilo que está emaranhado
E aí a gente começa a colocar a ordem, começa a libertar aqueles que foram aprisionados em padrões muito negativos. Então, por exemplo, nas guerras, as perdas, né? Quantas perdas que a gente já viu, as exclusões, quantas exclusões, que tristeza, né? Então, a gente vai trazendo a libertação das pessoas nessa energia e aí libera. Esse é o campo. Essa informação, é esse fiozinho que nos liga a todos eles, sabe? Como se fosse a raiz de uma grande árvore, né? A gente tem várias raízes e eles são as nossas raízes. Só que quando a gente coloca a ordem nisso, é como se a gente estivesse regando essa árvore. Então a gente toma aquela força. Então imagina a água, né? Alimentando essas raízes. Esse tronco vai receber os nutrientes, os sais minerais, tudo aquilo que ele precisa para crescer. Então, a gente vai tomar essa força e vai seguir para o nosso caminho livre disso tudo. E vai ter os frutos disso tudo. Então, é isso, é o mesmo mecanismo, né? E pode ser feito online também, né, Bá? Não só presencial, porque é um campo quântico. Então, eu falo, a gente acaba acessando uma energia. Tanto faz se eu estou aqui com você conversando, que daí a gente pode constelar, como quanto presencial. E aí, quando a gente trabalha online, a gente trabalha com bonequinhos, com cristais, né? Por quê? Porque qualquer coisa que você ancorar aquela energia, ela vai começar a manifestar aquele sentimento. Sim, almofadas, né? Almofada, Tudo ganha né? vida na As constelação. almofadas falam, né? As Sim, almofadas falam. mas é muito, muito legal isso, né? Que o campo, então, é um espaço atemporal, né? Total. É um momento, né? Na verdade, é um momento atemporal e muito, muito legal esse exemplo que você deu, que, né, a gente tem a raiz das árvores, né? Essas E, questões, e quando as coisas vão se liberando, vão se resolvendo, né, nesse processo, é como se estivesse regando. Foi muito bonito isso que você falou. E aí vai receber os nutrientes, tudo isso, exatamente. perdão, né, que não veio, é o Exatamente. lugar, são sentimentos, né, muito, muito legal. E é maravilhoso, né? Você imagina uma árvore cortada. Não tem como ela existir, né? Não tem como ela se sustentar, não tem como ela subsistir, não tem como ela cumprir a função dela. Então, qual a função da árvore na natureza? Nossa, pode ter várias, ela pode alimentar, ela faz parte de um ecossistema, ela faz parte de, tá vendo como tudo é sistêmico, né? E essas leis, elas vão se aplicando também nas relações, da mesma forma. Então, se aquela árvore não receber aquela história, aquela memória, aquela água, ela não tem como fluir, não tem como crescer, né? Então é como uma árvore cortada, tá lá o emaranhado e não passa aquela força, não passa aquele nutriente, não passa aquele brilho, o propósito, a função, né? Com certeza, tem muita, muita coisa. E, Ivan, vamos, curiosidades, assim, né? O que as pessoas mais te procuram para constelar? Dá uns exemplos aí de Nossa, Bá, tem como elas muitos. chegam e o que é mais frequente assim na constelação. Então, o que eu vejo muito, né? Eu acho que as leis que mais atuam, assim, que trazem muitas memórias de dor nessas famílias, nessas relações, e nesses padrões de escolha que a gente vai repetindo, eu acho que é muito a lei da ordem e a lei do pertencimento. Então, muitas exclusões, né? Então, por exemplo, muitos descendentes de guerra, ou mesmo os negros, né, que tem muita história de dor na história da humanidade, né? Então, vai trazendo tudo isso de uma forma muito ampla, e essa dor ela perpetua.
na pessoa. Então, quando, por exemplo, às vezes a pessoa chega e fala que não tem força para a vida, por exemplo, né? Ou que está sempre muito ausente, ou que está sempre não sabe o que quer, não sabe, não tem foco, não tem presença. O que está faltando nessa pessoa, né? Está faltando a força. Ela não, muitas vezes, ela não se identifica naquele sistema, ela fica procurando lugar. O que essa pessoa está fazendo? Ela está se comportando que nem esse excluído aqui, né? Então, muito provavelmente, eu estou falando isso em linhas gerais, né? Porque a gente tem que abrir o campo para a Sim. gente entender. Mas, muito provavelmente, a pessoa que não acha o seu lugar, ela está fazendo isso em nome desse excluído. Então, até que este excluído, então, seja encontrado nesse sistema e colocado de volta e reconhecido o lugar dele, essa pessoa ela vai continuar sem foco, vai continuar meio perdida. Então, a lei da exclusão, a lei do pertencimento, né, a exclusão, que é o emaranhado, ela acontece muito, eu vejo muito isso. E a lei da ordem, porque a lei da ordem, né, quando, em regra, é quando a gente está querendo ocupar o lugar de papai, de mamãe, de algum outro ancestral. Então, isso acontece, é muito natural, né? Os filhos falarem, você não pode fazer nada, deixa que eu vou lá e faço. Ou então o filho não aceitar a escolha da mãe ou do pai, fica esperando que o pai, meu pai não foi um pai legal, porque ele não me levava no parquinho quando eu era pequena. A minha mãe não é legal, porque, sei lá, minha mãe, ela foi dona de casa, ela não trabalhou, não sabe nada da vida, e eu não consigo me relacionar com ela. Quando a gente faz isso, a gente está julgando esse pai e essa mãe. Só que esse pai e essa mãe, eles também têm uma história de vida. Como nós temos as nossas memórias, eles também têm as suas memórias. E aí a gente sai do nosso lugar, né, Bá? É o velho nó que a gente tem. E quando a gente sai do nosso lugar, a gente perde a força. É a árvore cortada. Porque a gente fica lá tentando ser um limoeiro quando, na verdade, a gente é uma macieira, entende? E a gente perde a força, a gente perde... por exemplo, a gente vê muitos problemas de relacionamentos afetivos, quando a relação com a mãe ela é meio assim tumultuada, ou de prosperidade, né, do dinheiro, por quê? Porque mãe é nutrição, né? Então, a gente tem a coisa do alimento, o pai é a força, né? A gente fala que a mãe é o sucesso, a profissão, o dinheiro, e o pai é o mundo, né? Porque o pai é aquele que te empurra para o mundo. E a mãe é aquela que fica ali te nutrindo, né? Fazendo você existir, né? Sim, Até que você possa existir. e o que eu Então, falo a para gente as pessoas aprende é muitas sempre. coisas. Sim, tem muitas coisas. E sempre você pode constelar o que for, que sempre vai aparecer a sua família, né? O seu, Sempre. porque a constelação é sistêmica e familiar. E tudo isso que você falou, a, a causa não, né? A queixa que chega para você são inúmeras, mas acaba nesses Inúmeras. lares, né? Opa, sabe uma coisa interessante que eu acho que vale a pena até falar para as pessoas também conhecerem, que assim, você pode constelar qualquer coisa, né? Isso. Então, as pessoas às vezes chegam lá para constelar relacionamentos com pessoas, pai, mãe, filho, namorado, marido, enfim. Mas a gente já constelou cachorrinho, a gente já... Constelação de animal é uma das forças assim mais lindas de campo que tem, porque é muito natureza, é o sistema da natureza, é a interligação do sistema da natureza com o ser humano, é a coisa mais linda, forte. A gente pode constelar imóvel, inventário. Eu já constelei uma vez um processo judicial, por exemplo, né? E um processo trabalhista, uma vez eu constelei, e
Cara, a gente foi olhar para o processo e não tinha nada. O processo tinha nada a ver. O processo trabalhista era apenas e tão somente um problema da ancestralidade da pessoa que tinha com trabalhos não reconhecidos, com pessoas revoltadas, com pessoas que tinham sido roubadas, com pessoas que não tinham sido honradas na sua dignidade. O processo era só uma forma dela compensar todas essas pessoas que não foram honradas. E esses movimentos são muito mágicos, assim, né, Bá? Contando, parece um milagre da multiplicação dos peixes, mas não é, gente. Não, Não é. é muito maluco. Até arrepiei aqui que eu lembrei. Eu não lembro qual era o tema daquela constelação que teve que vir a mãe natureza Foi. para Verdade. resolver. Gente, parece papo de maluco, mas Foi dinheiro. foi de... Foi dinheiro. E aí veio Foi o o quê? A dinheiro. mãe A natureza. pessoa vai constelar a vida financeira. E aí, no final, a gente chegou na natureza. Por quê? Porque os ancestrais dela se valiam, maltratavam a natureza para ganhar dinheiro. E aí, aquilo não se sustentava, né? Porque a natureza é muito maior. Então, foi quando a gente fez que veio, nossa, foi linda, né? Foi, Que energia. foi muito. E aí é muito, muito doido mesmo, assim. É uma coisa que eu acho que vale a pena viver, né? Você não precisa Vale. ir ser o constelado, mas de qualquer maneira, quando você participa, você também acaba curando alguma coisa, né? Porque nunca Sim, é acaso, né? A Vanessa não olha para você e fala, ah, você tem cara de mãe, você tem cara de pai. Não, é um negócio do campo mesmo, né? verdade. Essa energia que te atrai para o papel que você tem que fazer naquele dia, naquele momento da sua vida, né? Então, quando o mundo voltar ao normal, convido todas as pessoas para participarem de É uma muito maravilhoso, né? favor, porque só vendo mesmo para e realmente entender, né? Falando, acho que eu vou ouvir depois eu falar, gente, olha como a gente é doida. As coisas que a gente Não, fica mas e parece conversando. uma coisa doideira, né? Mas assim, quando você participa, a gente explica muito próximo do que acontece, mas não dá, chega uma hora que não tem mais a palavra. Aí é o sentir, né? Porque eu acho que constelar é muito mais você acessar isso, esse sentir, essa emoção, do que essa história, né? Do que a razão. Então chega uma hora que não dá para explicar mesmo. E bah, uma coisa que estão fazendo muito, né, que eu tenho tido, graças a Deus, a honra de fazer também, é grupos online. Que legal. Então, por conta, né, de toda a quarentena, da nossa reclusão, então os grupos se formam num Zoom ou em qualquer outra sala virtual, e aí a pessoa se conecta com aquela energia que vai ser trabalhada naquela questão. Então, vai representar, sei lá, o pai, a mãe, a natureza, ou um sentimento, né? A gente também já constelou Sim. depressão, tristeza, né? Muito, muito legal. Me chama que eu quero participar desse Nossa, mágico. A grupo gente tem que fazer. virtual, né? Ivan, fala uma coisa para mim. Nesses 4 anos, aí faz 4 anos que você começou a atender, né? Sim. E você, fazendo um balanço, assim, né? Pós conhecer a constelação na sua vida, o que você acha que isso te ajudou a te deixar mais equilibrada, a deixar o seu corpo, né, mais contente, né? Mais com essa sensação de satisfação. Eu acho que foi a consciência. A partir do momento que eu tive contato com histórias que eu estava amarrada em honra, né, por lealdade e tudo mais, e que eu pude, então, me libertar disso, dessas
desses medos, né, das dores, e honrar de um outro lugar, honrar de um lugar onde eu posso realmente cumprir o meu propósito, viver com liberdade de escolher quem eu quero ser, o que eu quero fazer. Eu acho que isso veio pela consciência. Eu acho que o meu maior ganho, primeiro que eu achei meu propósito, né? Ai, que foi sensacional, maravilhoso, né? Eu sempre trabalhei com pessoas, sempre de formação, eu sou advogada, sou administradora, eu tive uma trajetória aí, né? Mas sempre querendo trabalhar com pessoas, mudando, transformando. Mas a consciência que me trouxe meu lugar de volta, e, portanto, no meu lugar eu consegui me conectar com aquilo, com o meu propósito, com a minha missão, e aí expande, né? Então, meu grande ganho, eu acho que foi essa consciência. E aí, você não precisa mais comer por ninguém, você não precisa mais amar por ninguém, você não precisa mais sofrer pelos outros, você sofre pelas suas escolhas. Então, autorresponsabilidade, essa clareza. Então, quando eu estou afim de me amar, né, que é todo dia, toda hora, eu Sim. tenho que olhar para mim e falar, não, hoje eu estou afim de comer um chocolate, hoje eu estou afim de enfiar o pé na jaca, vou comer, vou beber, vou me divertir, lógico que com moderação, né, pelo amor de Deus, gente, aqui não é nenhuma, né, mas assim, você começa a ter mais liberdade para você estar em você. Então, quando você está escovando os dentes, você está lá cuidando dos seus dentes. Você não está escovando os dentes e pensando, meu Deus, eu vou fazer, porque eu tenho que fazer não sei o quê, porque eu tenho que fazer isso lá, nananana. Vou tomar um banho, vou cuidar de mim, vou cuidar desse corpo, dessa pele, vou relaxar, né? Vou botar uma música, vou colocar um óleo essencial, vou trazer a consciência para minha alimentação, para o meu autocuidado, para o meu autoconhecimento. Ah, eu não estou legal em determinadas situações. Às vezes você está numa festa, às vezes você está com amigos e você não está feliz, você não está bem. Então, é se respeitar, né? Falar não, é dizer não, é você saber que está tudo bem. Você dizer não, você vai ser amada do mesmo jeito, você vai ser acolhida do mesmo jeito. Então, eu acho que isso, a gente só se permite viver ciência. Acho que esse é um grande ganho, que traz essa presença de contentamento, de satisfação comigo mesma. É isso, né? Muito, muito legal, muito, muito bom. É uma palavra muito boa, a consciência também, né? Eu pensei na palavra que é a liberdade, né? Eu acho que a partir Exatamente. que você se conhece, você é livre para ser você, né? Para Exatamente. aproveitar os seus momentos e também tem o lado de a autorresponsabilidade, o autoconhecimento é pensar, né? Isso eu também acho que falei em todas, quase todas as conversas que tem que pensar, a gente foi feito para pensar, a gente pensa, não tem que escovar o dente automático, né? Tem que o pensar é trazer essa presença, né? É, olha, tem uma amiga muito que ela falou uma coisa outro dia, a gente fez até uma live, foi bem legal, e ela usou uma palavra que eu achei sensacional, a Carla. Ela falou assim, quando a gente fala, o que é presente, né? O que é estar presente? O que é presença? Gente, presença é prestar atenção. E ela, assim, presença é igual prestar atenção. É isso. Quando você vai cortar, né, que nem eu com esse dedão aqui, quando você vai cortar alguma coisa, se você não prestar atenção, você vai cortar. Se você ficar olhando para a panela que está fervendo, você vai ficar com esse dedão aqui. Agora, se eu estiver prestando atenção no que eu estou fazendo, muito provavelmente isso não vai acontecer. Então, quando você está lá, escovando seus dentes, cortando seu alimento, né, é fazer um pouco de cada vez. Você não precisa se fazer tudo. Não. É você prestar atenção ali. Você está escrevendo, eu estou aqui com a Bá, estou aqui com a Bá. Eu estou Sim, prestando atenção nessa conversa,
no que está sendo dito, né? Não assim, eu tô aqui, mas puxa, nossa, eu tenho que preparar tal coisa, eu tenho que fazer amanhã, eu vou ter que trabalhar, não sei o quê. Não, gente, porque é estar, é prestar atenção. Esse é o trazer, né? A presença. E quando aí a gente tem a consciência, você está livre para você escolher fazer o melhor para você, porque você se conhece. E você se conhece tanto quando você está consciente, que você conhece as suas fortalezas e as suas fraquezas. Então, você consegue direcionar a sua energia para aquilo que você precisa fortalecer em você, né? E também direcionar a sua energia para aquilo que você já é bom e que você pode ampliar muito mais, né? Então, fica uma coisa que é essa coisa que você está falando, de a gente tem que pensar, sim, porque a gente direciona isso de uma forma, a gente distribui, né? É que nem quando eu falo que quando minhas filhas eram pequenas, que eu comprava, assim, salgadinho para elas comerem, né? Então, sexta-feira era o dia do salgadinho. E aí eu lembro que eu tinha que distribuir, né, as coisas em porções iguais. Então, é isso que a gente tem que fazer. É a gente ter esse equilíbrio na nossa vida. É distribuir a nossa energia em porções iguais. Sim. Para o que a gente precisa, né? Para o que a gente quer, não só para o que a gente quer, né? Para o que a gente precisa também, porque muitas vezes Exato. rola uma diferença ali entre Muita, e o, muita. e o necessitar, né? Então é muito isso. Essas reflexões todas, né? Foi um papo super reflexivo, muito bom, amei, Ivan, muito obrigada. Nossa, eu que me sinto assim honradíssima em estar Ai, aqui, poder compartilhar. E uma coisa que eu acho muito legal, Bá, é que assim, esse momento que a gente passou, né, está passando, é um momento de profunda transformação, né? Eu falo que não é uma doença, não é um vírus, é uma bênção mesmo que a gente está recebendo para a gente ter esse despertar. E assim, eu acho que a gente vai chegar num lugar onde muitas coisas vão ser transformadas, né? Então, os aprendizados, eles vão ser necessários, esses papos que a gente está tendo aqui, essas dicas, eles vão ser tão úteis, né, para as pessoas. Eu acho que vai ser de uma contribuição tão maravilhosa. Então, que eu espero ter realmente sido essa contribuição para esse seu projeto lindo, maravilhoso, que eu tive a ai, honra, obrigada. né? A honra aqui de poder estar e que se multiplique, assim, de uma maneira, assim, exponencial, na luz, no bem, só nas vibrações maravilhosas. Ai, muito obrigada, Van, que lindo. E é isso, né? A ideia é essa, que a gente possa ser útil para os outros, né? A gente vai guardar Exatamente. gente, tanta coisa maluca, vamos dividir essas coisas mágicas, né, que a gente vem aprendido por aí. E eu até brinco com as meninas, eu falo, meu Deus, deve ter falado assim, esse povo não está conseguindo resolver. Vamos, vamos jogar umas É isso mesmo. novas, umas coisas novas, porque não está dando certo. É despertar, né? É aquela. Porque às vezes você está ali, você não está sabendo sair, mas o negócio, quando a gente precisa, gente, a coisa cai no teu colo, assim, tromba o teu caminho, não tem jeito. A Não coisa, tem jeito. você vai chegar aonde você precisa chegar. Você vai chegar e você vai conhecer essas técnicas maravilhosas, porque a gente fala que é técnica, gente, mas não é técnica não, né? Quem é técnico não trabalha com alma, não fala de coração, gente, né? É o estar presente, é a consciência que muda, né? Então, é o você se realizar, fazer o que precisa ser feito de uma forma, de um outro lugar, de uma forma mais leve, né? Sim, mais leve e mais consciente, né? Muito bom, Van. Muito, muito, muito obrigada.
Eu que agradeço, meu amor. Vou Muito parar obrigada aqui. pela Tá, oportunidade. imagina.